pessoal, sou a Jaqueline, nesse canal Estante Alado. Hoje eu estou de volta para falar sobre os melhores livros não ficção que eu li em 2016. Eu tive que dividir o vídeo entre livros ficção e não ficção, né? Eu dividi os melhores, né? Porque eu li bastante coisa, acho que 50% dos livros que eu li foram excelentes, foi o melhor ano de leitura pra mim, sem dúvidas. Então eu tive que dividir assim, dividir também alguns livros que eu gostei muito em uma tag, porque não ia caber tudo assim nesses vídeos. Então eu espero que vocês gostem, esse é o primeiro da série e com certeza todos os livros que eu falar aqui eu recomendo muito. Mas assim, foi o suprassumo mesmo, acho que eu li mais ou menos 24 ou 25 livros não ficção e muita coisa boa ficou na estante. Mas eu vou começar com um livro que eu gostei muito, que é o livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park, que é uma norte-coreana. Hoje ela tem 21 anos, mas ela nasceu no país, né, na Coreia do Norte, um país repressor, um país que é totalmente controlado pelo governo, tudo. As pessoas lá não têm acesso à internet, não têm acesso à informação de forma geral, porque a televisão é controlada pelo governo, as pessoas lá não têm direito de ir e vir, não têm direito de liberdade de expressão, de ter uma religião. Aliás, lá eles acreditam que o chefe do estado lá é um Deus que controla o tempo, que sabe ler os pensamentos. Muita gente lá ainda acredita nisso, porque lá é um país fechado mesmo, eles não sabem nem o conceito de liberdade. Tanto é que a Yeonmi, ela não sabia nem o que era liberdade quando ela fugiu para a China, que é um país que faz fronteira lá, e ela fugiu porque a irmã dela também saiu do país e era muito opressor. O pai dela foi preso várias vezes, batiam nele porque ele fazia comércio e não pode. É tudo controlado pelo governo mesmo. E assim, lendo esse livro, eu fiquei pensando no livro 1988, como que é surreal essa situação, que a gente não acredita que ainda existem países dessa forma. E assim, pra mim foi muito bom, porque a gente aqui do lado de cá, do Ocidente, né, a gente não tem muita noção do que acontece no Oriente. E assim, faz a gente agradecer pelo país que a gente mora, pra gente ter essas liberdades que nesse país não tem. E a Yeonmi virou uma inimiga do governo porque ela fugiu, né? Aos 13 anos ela atravessou a fronteira da China, foi vítima de traficantes humanos, né? Do tráfico humano, e ela sofreu muito, ela e a família dela. Então é um pouco da história dela, e ela hoje faz palestras e conta para o mundo todo o que aconteceu, o que acontece na Coreia do Norte. Muito bom mesmo, recomendo. Um livro triste, mas emocionante, uma história de superação e vale a pena ler. E entre os melhores também eu coloquei Infância Interrompida, da Cat Glass. A Cat Glass, ela é uma acolhedora, ela tem um lar acolhedor, ela mora na casa dela normal, com os filhos e tal, mas ela acolhe crianças que está para ser adotado. Antes de ir para adoção, fica lá um tempo na casa dela, convive com a família até ela ir para um lar adotivo. E ela faz isso durante anos, até que a Jodie aparece lá. A Jodie, sem dúvida, foi a criança mais difícil que ela acolheu. A Jodie passou por 5 lares antes de ir para casa dela, em 4 meses. Ela é uma criança muito difícil, ela é do tipo de criança que um pouco... Tem crianças difíceis, mas essa aqui supera, porque ela batia, ela não obedecia, ela batia nas pessoas, gritava, tinha um gênio muito forte. Ela tinha dupla personalidade, ora parecia que ela incorporava um homem falando grosso, outra hora era um bebezinho falando mansinho, e ela tinha esses problemas psicológicos que às vezes poderia até confundir com uma possessão, como algumas pessoas acham, né? Até uma hora lá, uma das filhas dela fala assim: ah, Jodie, não precisa, não é de um lar adotivo não, ela precisa de um exorcista. Mas não é, porque a Jodie tem um histórico familiar muito difícil. Os pais dela eram alcoólatras, mexiam com drogas, e quando a assistência social foi lá e tirou essa criança é porque realmente precisava. E a Cat ia tentar conhecer essa criança, aproximar, e ela tinha uma barreira de resistência, mas ela, com muita paciência e muito amor, ela foi descobrindo o que tinha no passado dela, qual que era o histórico dessa criança. E gente, é estarrecedor, é triste, é revoltante,
E é sem palavras para falar o tanto que eu fiquei revoltada com a história de vida dessa criança. E, gente, amei esse livro. É triste, mas é uma história comovente que eu acho que também, se você gosta de histórias dramáticas, assim, com fundo real, eu acho que você vai gostar desse livro. Mas prepara o coração, porque é difícil, muito difícil. Mas está nos melhores do ano, sem dúvida. E um outro livro também que mexeu muito com o meu coração foi a história da Sâmia, do livro A Pequena Guerreira, do Giuseppe Catozella. A Sâmia, ela era uma atleta, né? Ela atleta amadora, ela nasceu na Somália, e na Somália ela era um país marcado, não sei se ainda é, por guerras civis, e ela é um país muçulmano também. E a Sâmia, mesmo criança, ela queria ser corredora, ela tinha esse sonho, mesmo com todas as dificuldades, um país que não é que é de terra, do chão batida mesmo, não tem asfalto, e ela corria com roupas e sapatos, tênis, né, precários, não assim especial de um atleta profissional, e mesmo assim ela tinha esse sonho, ela queria correr em uma Olimpíadas, e com muita dificuldade, porque lá a mulher era mal vista se ela não vestia aquelas roupas, acho que é burca, né, que as muçulmanas usam, e ela era mal vista, mas mesmo assim ela foi atrás do sonho dela, ela queria correr. A irmã dela foi para a Europa naquelas por coiotes, né, atravessadores, né, com atravessadores, e isso marcou a vida dela, de certa forma também. Ela não queria sair do país dela, mas a vida encaminhou ela por um outro caminho que ela não esperava. E eu não vou falar mais nada por causa de spoiler. A única coisa que eu posso falar pra vocês é que a Sâmia realmente ela conseguiu participar das Olimpíadas em Pequim, lá na China. E você pode ver o vídeo dela na internet. E ela estava com uma roupa totalmente inadequada, diferente das outras atletas, mas mesmo assim ela foi resistente. Eu aconselho, se você quiser ler o livro, não assistir esses vídeos, porque você pode pegar um spoiler. Mas assim, gente, que história comovente, que história. Tem que ler pra você saber do que eu tô falando. Mas, ai, mexeu com o meu coração. Esse escritor é italiano, ele pesquisou a vida dela, né? E, ai, eu acho que ele ganhou o prêmio Strega Giovanni na Itália por esse livro. Vale a pena, é um livro pouco falado, mas assim, uma história incrível, mexeu mesmo com o meu coração. Leia. Um outro livro que assim eu li agora em dezembro e foi assim muito marcante para mim é A Vida Não É Justa, da Andréa Pachá. Aqui vai contar relatos sobre coisas que acontecem nas varas de família. Nas varas de família, lá é tudo segredo de justiça, uma pessoa comum não pode entrar como em outras audiências assim públicas, né? Porque são acontecimentos pessoais, né, que muitas vezes as pessoas não querem dividir. E a Andréa Pachá é uma juíza e ela foi contando relatos, né, de coisas, experiências que ela viveu dentro da vara de família. Obviamente ela mudou o nome das pessoas, né, para não expor. Foi esse livro aqui, eu assisti três episódios do Fantástico que chama Segredo de Justiça que estavam dentro desse livro. Os únicos que eu assisti estavam dentro desse livro. E, gente, histórias emocionantes, histórias tristes, histórias engraçadas, bizarras. Acontece mesmo, eu já assisti várias audiências, né? Já participei de várias audiências na vara de família. E realmente acontece coisas que você às vezes nem acredita. Mas, assim, a forma que a juíza escreveu esse livro é tão assim sentimental, é tão carregada de sentimentos. Ela já foi também roteirista de teatro antes de ser juíza, então acho que isso aí também às vezes colabora para poder fazer uma forma assim, escrever de uma forma assim que toca o coração da pessoa, né? Eu acredito que sim. E os personagens da vida real aqui parecem personagens saídos das páginas dos romances, de tão bonito que ela escreveu. E eu chorei, e eu ri, e recomendo demais. Já quero ler o livro Segredo de Justiça que eu tenho, inclusive eu vou fazer um sorteio no canal, aguardem que eu vou. E muito, 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 muito bom. São histórias bem curtinhas, parece até crônicas, contos bem curtinhos, vale muito a pena. Um outro livro que eu li, esse aqui também foi um dos mais difíceis, foi o livro mais difícil que eu li no ano de 2016, mas tem uma história assim muito emocionante. As histórias são muito emocionantes, que é o livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas aqui vai contar alguns relatos de pessoas que viveram aquele momento
do acidente nuclear lá em Chernobyl, ou Chernobyl, como você quiser falar, e as pessoas que tiveram na linha de frente, né, no caso, esposas de bombeiros que faleceram, vítima da radiação em pouco tempo, crianças que nasceram com deformação por causa da radiação, pessoas que tiveram tumores. Gente, é uma história muito triste, muito difícil de ler. Acho que foi por isso. A carga emocional desse livro é muito pesada. Você, para ler esse livro, eu falo, primeiro você se prepara emocionalmente, depois você leia, porque é pesado. E para mim foi muito difícil, porque eu era bem criança quando isso aconteceu, e eu lembro nitidamente quando eu vi o noticiário na televisão do acidente de Chernobyl, e ficou marcado na minha vida, porque depois de algum tempo eu li alguma coisa falando que muitos animais morreram, e eu tô louca por animais, ainda sou, né? Mas assim, muito mais do que isso, hoje eu entendo a dimensão do que aconteceu. Quantas pessoas que sofreram foram vítimas disso, até de preconceito, quando a pessoa falava, você é de Chernobyl, outras afastavam, achando que poderiam ser contaminadas. Muito, muito, muito triste. Eu emprestei esse livro para uma amiga minha e ela custou a ler também. É um livro incrível, mas é um livro difícil. Ela gostou muito. E leia se você tiver coração, tiver preparado emocionalmente. Não é à toa que a Svetlana ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015, mesmo não sendo algo assim, não sendo um romance, né, no caso. E eu acho que merecidamente, muito bom mesmo. E um outro livro que eu também não poderia deixar de citar aqui, que esse aqui também mexeu muito comigo, que é Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Blitz Koenig. A Nanette é essa senhora aqui, hoje ela mora em São Paulo, e ela foi colega de Anne Frank, ela estudou na mesma escola, até a foto dela é parecida. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto dela junto com a Anne Frank. Eu acho que tem aqui na escola, elas eram na mesma escola, até a foto é parecida, né? As fotos são parecidas. E ela chegou a encontrar com a Anne Frank lá no campo de concentração. Aquele horror de holocausto que todo mundo sabe, aquelas coisas difíceis, né? Passando fome, passando frio, passando privações, sendo assim maltratados, pessoas sendo mortas, enfim. É a história triste do Holocausto, mas assim, eu gostei muito de conhecer esse lado da Nanette, que ela superou, depois disso tudo ela ainda superou. É um livro assim de leitura bem rápida, mas de leitura difícil também. Eu recomendo essa leitura para quem gosta de saber um pouco mais de Segunda Guerra Mundial. Vale muito a pena, foi um dos melhores livros, sem dúvidas, no tema que eu já li. E tinha que estar entre os melhores do ano. Então, pessoal, foram esses os livros que eu considero os melhores livros não ficção que eu li em 2016. Recomendo todos, sem exceção. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se já leu algum desses livros ou tem livros para recomendar, recomende aqui embaixo, deixem aqui nos comentários. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. E aguardem os livros melhores do ano. Não ficção, ok? Não ficção não, livro de ficção. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.